Hoje eu estou fazendo o desenho da cidade de Florença, na Itália. A ideia é pintar a cidade toda com grafite 2B, 4B ou 6B e ela vai ficar toda monocromática, ou seja, ela vai ficar em preto e branco. E eu fiz em meio a todo o desenho vários balõezinhos que eu vou pintar com lápis de cor colorido, procurando fazer com que eles se destaquem mais do que a cidade, como se eles estivessem levando alegria para a cidade. Esses balões vão ficar em 3D, eles não vão ficar como se eles estivessem no meio da imagem, eles vão ficar como se eles estivessem por cima do meu papel. E para isso eu estou utilizando o papel com gramatura 180, com uma leve textura, não sei se eu consigo mostrar bem daqui. E esse papel tem uma cor creme. O meu ponto de fuga está aqui no centro da imagem. Os prédios estão convergindo todos para esse mesmo ponto. Alguns prédios estão com um ponto de fuga diferente, porque eles estão em posição diferente na rua, na imagem, como se as ruas tivessem várias posições. Então, eu vou iniciar a minha pintura. Aqui eu já terminei de pintar os meus balões de cima e um pouco do céu, essas nuvens que eu fiz aqui, para agora começar a pintar a minha paisagem toda em grafite. Note que eu estou usando agora um esfuminho para fazer uma leve arredondada nas nuvens e deixar tudo com cara de céu mesmo, para não ficar aquela coisa de lápis, de aparecerem os riscos do lápis. Mas é claro que se ficar também um pouquinho não tem problema, porque a arte tem que ser uma demonstração natural, então o risco do lápis vai deixar o trabalho com cara de arte mesmo. Então eu venho aqui jogando esse esfuminho de maneira bem solta e venho jogando a cor, puxando o lápis grafite para cima e nunca para baixo, porque para baixo eu tenho a outra nuvem. Então eu vou fazer assim toda a extensão do meu horizonte aqui, até onde tiver nuvem. E se precisar depois, eu posso até dar uma apagadinha com a lapiseira, a borracha, para reforçar a parte branca da nuvem. Então vamos lá, vou continuar o meu trabalho. Eu já terminei de pintar os meus balões e as nuvens ao fundo na minha cidade de Florença. Eu fiz um leve risco com o meu lápis pastel oleoso branco nessas voltinhas aqui dos meus balões, porque para mim a minha luz vem do lado direito, então eles estão iluminados do lado direito deles. O lado esquerdo é o lado onde eu vou trabalhar com o 3D, que eu falei, que eu vou fazer uma sombra para parecer que eles estão descolando do papel. Então eu fiz um risco em alguns locais deles, porque eles estão com a luz vindo do lado direito. E agora eu vou continuar a minha pintura da cidade de Florença. A sombra dos balões, para dar o toque 3D, eu vou deixar para fazer por último, quando tudo já estiver pronto. Metade do meu trabalho já está feito. Eu terminei o casario do lado direito, aqui em cima, e também do lado esquerdo. Eu estou agora fazendo a parte do meio e descendo com o desenho. Note que eu venho realmente descendo, porque quando a gente trabalha em cima de um trabalho que já foi feito, quando a gente tem que fazer um desenho, uma pintura em cima de um lugar que já foi trabalhado, principalmente com grafite, ele borra muito. Eu tô, mesmo com todo o cuidado que eu tô tendo, com toda a folhinha que eu tô usando aqui, ainda assim eu tô manchando muito a minha mão. E aí a gente vai borrando o que já foi feito. Então por isso que eu trabalho com uma folhinha de papel em cima do papel que eu tô trabalhando, e minha mão fica sempre por cima. E além disso, eu venho descendo, que aí o risco de sujar a parte que já foi pintada é muito menor.
E o casario aqui no fundo da cidade de Florença é uma coisa assim bem livre, a gente não precisa ficar detalhando, dá para fazer uma casinha simbolizada apenas com um tracinho para o telhado e várias linhas paralelas para as janelinhas. Porque quando é muita casa, não precisa fazer detalhes muito grandes, ainda mais quando elas estão longe. Agora eu vou fazer a parte aqui a parte inferior do meu trabalho e depois os balõezinhos e colorir a sombra dos balõezinhos para dar o efeito 3D. Eu já pintei todos os meus balõezinhos, já fiz a cidade de Florença com grafite 6B, eu só usei o 6B e a lapiseira 0.9. Eu também gostaria de comentar a respeito dos balões, a cor aqui, eu não usei cores misturadas, eu coloquei somente cores puras, ou seja, verdes, vermelhos, amarelos. Eu não utilizei muito roxo nem rosa. Eu procurei utilizar mais cores fortes, vivas, para elas se destacarem bastante na minha cena quando a gente compara com o monocromático. E o que eu já fiz também foi a luz que vem do lado direito em cada balãozinho. E agora o que eu vou fazer vai ser reforçar uma sombra do lado esquerdo de cada balãozinho, como se ele estivesse descolando do meu papel e não na cena. Esses balões não estão na cena, eles estão descolando do meu papel. Então, é essa a intenção que eu quero com esse desenho. Fazer com que eles estejam em 3D, como eu costumo dizer. E agora só falta fazer esse acabamento, então. Para fazer o reflexo do balão, a sombra do balão, eu utilizei o próprio contorno dele e fiz um contorno do lado, paralelo. É a partir daí que a gente consegue fazer. Por que que eu fiz isso? Eu poderia até ter desenhado direto sem esse contorno, mas a intenção é que apareça o fundo com o desenho da minha cidade de Florença. Com isso, vai ficar parecendo mais real ainda de que ele está realmente se destacando da cena, senão ficaria como se fosse um buraco. Então, a intenção é fazer com que um pouco da cena fique aparente mesmo na sombra do meu balãozinho. Meus balões já estão com a sombra, já dá para ter uma ideia do que vai ser o efeito 3D que eu vou fazer aqui. Pintei essa sombra com o próprio lápis cinza. Eu fiz primeiro um contorno dela, é como se fosse um espelhinho do próprio balão do outro lado dele, do lado oposto que vem a luz. E agora só falta dar uma reforçada com o lápis preto no canto esquerdo de cada balão e fazer a sombra no próprio balão, a sombra do lado que não está iluminado. Meu trabalho está pronto. Eu procurei reforçar bem nesses cantos aqui com lápis preto, mas não em demasia, para não ficar escuro demais, para significar uma sombra do balãozinho. Então, esse lado do balãozinho tá bem iluminado, esse tá bem escuro. E eu fiz também ainda umas cordinhas do balão que seguram a cestinha, e essas mesmas cordinhas eu refleti na sombra aqui desse lado, isso em todos eles. E foi fundamental aqui o uso do lápis preto para destacar bem a cor dos balõezinhos. Então, a impressão que dá é que os balões estão saltando para fora do papel, eles não estão na cena. Era isso mesmo que eu queria causar de impressão. Então, é isso aí, mais um trabalho terminado.